nessa noite de nosso evento, eu convido para que integre a mesa a jornalista Daiane Santos, diretora da TV 247. Então eu passo a palavra para a Daiane. E chamo agora, eu tenho a honra de chamar o Adson Mascaro para compor a mesa. Com a palavra para a Daiane Santos. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui. É uma honra estar aqui. Eu estou conhecendo o professor Alisson hoje, agora, nesse papo, isso muito me honra estar aqui participando desse lançamento. Um dia como esse, que a gente cotidianamente faz a construção da comunicação midiática, para levar a informação, levar esse professor geral certamente uma aula para os jornalistas. A gente vai chamar aqui para ajudar a gente a corrigir esse pensamento que eu ouvi do professor Mascaro, vamos dar aqui o professor também, esse advogado, Rafael Barroso, dos editores do livro. Professor, você pode falar. É uma satisfação participar dessa. É uma honra poder participar dessa noite memorável, em que nós comemoramos, por assim dizer, o retorno à vida pública daquele que eu vou que melhor. Daquele que jamais. Não. Será que está no microfone da câmera? Será? Vou andar aqui para ver se melhora. Vamos lá. Melhorou. É aqui. Vamos lá. Então, reitero a minha satisfação de comemorar o retorno à vida pública do nosso querido Adson Mascaro, um pensador intelectual fundamental para o nosso país e que jamais teria que ter, vamos dizer assim, abandonado, ainda que episodicamente, a vida pública e o debate público brasileiro. Eu vou falar muito rapidamente. Eu sou o editor da editora Contra a Corrente, que juntamente com o Léo, que merece todos os nossos cumprimentos, as nossas homenagens, porque eu posso dizer aqui, testemunhar que foi o único jornalista que desde a primeira hora saiu em defesa. Eu posso estar cometendo aqui alguma injustiça, mas assim, o que eu vi que saiu desde a primeira hora em defesa do Adson, de maneira intransigente, defendeu o Adson de todos os ataques, foi o Léo, a quem nós devemos uma salva de palmas.
entre a Contracorrente e a editora 247, não poderiam, vamos dizer assim, não poderíamos começar melhor com uma obra de combate como essa. E para encerrar, eu vou ter que até pedir desculpas que eu tenho essa minha fala, vou ter que sair, porque tem um outro lançamento acontecendo nesse momento do nosso também companheiro Alfredo Vardi, que está lançando um outro livro pela Contracorrente. Mas eu estava comentando com o Alisson que foi a primeira vez que eu tive a experiência de editar um cancelado. Com 10 anos de editora, você me deu esse desafio. Eu não hesitei em nenhum momento, o Alisson sabe disso, eu jamais hesitaria editar uma obra dele em qualquer circunstância. Quando o Alisson me perguntou, eu falei, Alisson, a primeira coisa, ninguém paga minhas contas. Então ninguém tem que, nenhum movimento, enfim, nada vai me demover de publicar sua obra. E a editora, na verdade, Contracorrente, existe para fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Não é nenhuma outra razão econômica que move a editora. Mas foi uma experiência que eu confesso peculiar, por assim dizer, porque foram muitas as mensagens que recebi, as críticas, as ameaças, e eu vi um pouquinho, menos de uma dose pequena, o que o nosso querido Alisson sofreu ao longo dos últimos tempos. E o que eu acho mais lamentável é verificar como a própria esquerda tem dificuldade em lidar com esse tema, do cancelamento. Né? Como ela entra fácil. E gente, toda vez que eu respeito, ou que respeitava, com algumas considerações que eu achei assim, absurdas, né? De olha, não faça isso, cuidado. Então, isso daqui também eu espero que sirva como um exercício para o campo progressista, e eu acho que o livro do Alisson tem essa função pedagógica, para que a gente tome muito cuidado para ele entrar nesse discurso fácil do punitivismo, porque o que eu disse a muitas dessas pessoas mesmo se uma dessas pessoas que são acusadas, elas fossem condenadas, elas não perderiam o direito à palavra. Nenhuma, eu não vi na Constituição Federal que uma sentença condenatória transitada em julgado, a pessoa perde o direito à palavra, o direito de se manifestar, o direito à liberdade de expressão. Então, é uma coisa tão absurda quando acusam outra pessoa e a pessoa tem que ficar em silêncio, sofrendo, calada, todas aquelas acusações que pesam sobre ela. Ou seja, se nega o mais pomezinho direito à defesa. Então, Alisson, você me proporcionou essa experiência que foi também muito enriquecedora para mim, e a editora Contracorrente sempre vai estar à disposição dessas batalhas, dessas lutas em prol da democracia no Brasil. Obrigado. Obrigado a todos. Eu vou mexer no protocolo no segundo, porque eu vou falar no final. Só que como o Rafael tem mais lançamentos hoje, nosso querido Alfredo, eu quero dizer para todos vocês, nessa grande hierarquia que dá a história, da importância do Rafael Valim e da editora Contracorrente. Eu conheço o Rafael pessoalmente há 10 anos. Nós temos muitos amigos comuns. Partilhamos os espaços da vida acadêmica muitas e muitas vezes. Rafael é meu editor há muitos anos. De muitas obras, publicou tantas coisas sobre os americanos, a Juliana é autora da Corrente, Camilo.
quero dar um testemunho de que há uma editora de coragem no Brasil, uma editora de coragem. O editor que é Rafael Alim, e a editora que é a Contra-Corrente. Eu nunca vi uma editora que faça tanto jus ao nome quanto essa editora que nada contra a corrente. Por nadar contra a corrente, ela auxilia a escrever a história. Eu tenho aqui do meu lado um dos maiores intelectuais do Brasil, um dos maiores juristas do Brasil, que além de tudo isso, não precisava, devota um pedaço do seu tempo a publicar as ideias que transformam o Brasil. Isso, inclusive, lhe tira tempo de trabalho da advocacia, mas ele se devota a isso. Ano passado, eu estive em Avaré, sede da editora Contra-Corrente, em um magnífico evento que Rafael lá faz anualmente. Eu estava no auge da perseguição a mim. Eu fui com muita dor no coração, lá encontrei o Rafael e todos os outros, e guardei essa dor para mim, sorri e falei uma palavra de esperança. Rafael é um período de esperança, e o gesto dele de publicar crítica do cancelamento hoje é um gesto que eu quero que vocês, companheiros e companheiros do ABRE, é um gesto para a história. Além de Rafael me dar a esperança, dá a esperança que nós possamos lutar contra o nefasto de coisas como o oferta, de quem ele é, a grande diferença internacional da nacional. Aí vai a tristeza do Brasil, porque o Brasil foi um enorme colaborador do oferta. Então, isso também faz com que seja daqui que se pense a respeito da jabuticaba, do patropi, do oferta. E junto com isso, nos permite enfrentar, além do oferta, o cancelamento. Muito obrigado, Rafael querido. Um editor que eu não conheço igual. Um editor que eu não conheço igual. Por acaso esse livro, por acaso tem nenhum aqui. Presta atenção. Por acaso esse livro sai com o selo, quem tem na mão, é a primeira página. É um logo da Contra-Corrente, e do lado, uma florzinha aqui, que é uma espécie de calavento, 10 anos. Rafael, eu quero dizer hoje de infância. A Contra-Corrente faz 10 anos escrevendo um século. Obrigado. Eu fiz que é fácil questão de fazer aquilo que eu fui. Quando eu saí da prisão por causa do salão, eu tentei publicar um livro que ainda está sendo feito. Quando duas grandes editoras viram que eu não ia fazer uma autocrítica como eles queriam, recusaram. E este cara aqui me procurou, que eu não conhecia. Eu tinha um problema que era tirar as cópias do que era gravado. Eu não tinha condições, nem o meu amigo Benedito. E ele pagou a retirada dos depoimentos que estavam gravados para publicar o livro que vai sair agora no primeiro semestre de 2026. Ele disse: olha, para mim é uma questão de princípio, eu vou viabilizar a retirada das gravações que eu fazia com o Roberto Benedito. O livro vai sair agora. Então eu queria primeiro registrar isso. Você não discutiu o que era. Você não fez exigência.
Você disse, pode fazer a gravação e eu vou retirar a gravação enquanto isso. Coincidentemente, um dos promotores desse evento aqui foi lá em casa, quando eu era maldito, para a gente conversar lá no Mocó, aonde a gente fazia as conversas sobre isso em 2015. Eu tinha acabado de sair da prisão domiciliar. E coincidência ou não, eu conheci esse companheiro aqui na casa do Erval Pina Ribeiro. E no dia que eu fui lá, que eu não conhecia o endereço, eu fiquei procurando o bairro. E coincidentemente eu parei numa padaria e um cara me reconheceu e disse: eu te reconheço. E eu disse: de onde? Ele disse: eu era da Albânia. E eu sei que você passou lá. Nós, funcionários da Albânia, nós funcionários da Albânia, a gente se respeita, porque eu sei quem você é e você sabe quem eu sou, porque a gente fazia uma guerra declarada. Aquilo me marcou muito. Aí eu vou lá com o Bíblia e você fez uma palestra sobre o direito e o sistema de saúde do Erval Pina Ribeiro. E assim que eu te conheci naquela palestra. E estar aqui é um dever, porque eu sei o que é a morte civil. A pior coisa é quando você sangra e ninguém deu sangue. A pior coisa é quando você morre e não está morto. E a pior coisa é quando as pessoas muito próximas se afastam com medo de ser atingidas. Então é um dever estar aqui. E eu faço questão, viu, de fazer esse depoimento. Eu não te conhecia, você não fez uma exigência comercial, não assinamos nada. E esse livro vai sair e nós vamos fazer um grande evento que eu estou fazendo a 4 mãos com o Roberto Benedito. Agora você foi chato, porque sem a retirada das fitas, nós não podíamos realizar esse livro. Eu faço questão de registrar. Muito obrigado. Léo, vem cá. E a Daiane também. Acabou. Ó, eu furei no protocolo. Você pode. Não, tem isso. Bom, vou falar muito rapidamente, agradecer o Vali que está de saída, mas esse processo de edição desse livro foi muito rápido. Eu apresentei o projeto do Vali, ele não pensou 2 vezes e tomou a decisão de editar, então agradeço ao Rafael Vali pela coragem como editor. Agradeço ao Alisson Mascar também pela coragem como escritor de se dedicar a esse tema. E o que eu posso acrescentar aqui muito rapidamente é sobre a questão jornalística, né? O Vali falou: o Leonardo foi um livro jornalista se posicionar claramente em defesa do Alisson Mascar. Não apenas eu, Joaquim de Carvalho também, Daiane, vários colegas, porque a gente via, já no momento zero, a inconsistência dessas acusações. Né? Como é que uma pessoa pode passar por isso que o Jerônimo falou, uma morte civil, a partir de depoimentos anônimos? E a gente fala: mas como assim? E algumas pessoas dizem: não, mas veja bem, isso é o sigilo da fonte. Não, isso não é o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é outra coisa. É quando alguém tem provas materiais de alguma acusação e não pode, por algum motivo, se apresentar. Não existe sigilo da fonte para denúncia anônima de testemunhas ou de coisas desse tipo. Então, realmente, é uma inconsistência jornalística absoluta. Tanto, eu não quero nem nomear o veículo de comunicação específico que se dedicou a isso, mas era deprimente ver que os jornalistas eram incapazes de defender o seu trabalho jornalístico, ou os editores. Né? Então, para a gente foi uma obrigação jornalística naquele momento, e tendo acompanhado tudo que o Alisson viveu, eu fico muito feliz e ver, vamos dizer assim, o Alisson retomando o seu papel no debate como um dos maiores intelectuais
do Brasil. Então, eu espero que essa tenha sido uma contribuição positiva, não apenas para o Alisson, mas para vocês que são os nossos leitores, telespectadores, que a gente possa ter Alisson Mascaro muitas vezes, que está todo mês participando do nosso debate aqui, né, da Ilha Entusiasta também. Então é isso que eu queria agregar, e eu acho que a gente todo mundo vai vir, na verdade, pegar os autógrafos do Alisson Mascaro. Florestan Fernandes está chegando aqui, nosso colega, nosso diretor, Mário Vitor Santos está aqui também, Joaquim de Carvalho está aí, o Léo Sobreira está aqui também. Então estamos aqui representados para saudar esse grande intelectual brasileiro, Alisson Mascaro. Eu vou chamar a Juliana para dar uma palavrinha aqui em nome dos orientandos do Alisson Mascaro. E vamos daqui a pouco chamar a Glória e passar a palavra para você. E dá uma instalação de você para ele. Boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma honra muito especial estar aqui nesse evento histórico. Então hoje é um dia que vai ficar para a história do Brasil, para a história da luta revolucionária no nosso tempo histórico. E eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui falando. Quero saudar a querida Leonardo, que concedeu aqui a palavra, também a querida Daiane, ao meu editor que teve que ir embora, ao querido Rafael Valim, a todos e todos os presentes, pessoas tão ilustres aqui, como Florestan Fernandes, grande jornalista, e tantas personalidades, Genuíno, uma lutadora histórica das causas sociais. E eu quero saudar aqui, especialmente, o ápice dessa noite, que poderia deixar de ser, que é o autor dessa obra, Crítica do Cancelamento. Eu falo aqui na condução de alguém que veio das arcadas, fui aluna de gravação do Largo São Francisco, do professor Alisson Mascaro. Foi um divisor de águas na minha trajetória intelectual, na minha formação crítica. Na Faculdade de Direito da USP, eu jamais tinha ouvido falar em crítica marxista do direito. Era a faculdade que fez o AI-5, na faculdade que tinha escravocratas como professores, na faculdade que não deixou entrar o Islã. Nessa faculdade de Direito teve um professor que falava de marxismo, de crítica marxista do direito, esse professor foi Alisson Mascaro. E ele mudou minha trajetória intelectual quando falou de toda a história da filosofia, quando chegou na crítica marxista do direito, falando de Pachucanes, o jurista revolucionário soviético, que pelo caráter revolucionário das suas ideias, digamos assim, foi cancelado na própria União Soviética. Pachucanes foi morto, executado arbitrariamente por acusações falsas, por inimigos políticos que queriam usurpar os seus cargos na universidade, os cargos políticos que ele teve. Pachucanes foi executado sumariamente, ficou preso com um julgamento fake, digamos assim, forjado, foi morto. Vyshtinsky, o promotor do stalinismo, foi responsável pela condenação de Pachucanes. A obra de Pachucanes foi banida na União Soviética. Só na década de 80 ela foi retomada, republicada. Ele escreveu a grande obra do pensamento marxista, que é a Teoria Geral do Direito Marxista, na década de 20. E essa obra foi só editada depois de ter feito um sucesso estrondoso, depois de ter sido uma obra publicada em todo o contexto da União Soviética. Essa obra foi cancelada e Pachucanes foi morto. Houve uma reabilitação de Pachucanes na década de 60 e mesmo assim a obra dele foi banida. Mas pelo mundo ela continuou sendo estudada. E eu conheci Pachucanes através do meu chefe mestre Alisson Mascaro, que foi o professor das arcadas do Largo São Francisco. Posso dizer, no lugar de fala, para usar uma expressão que costumamos utilizar, o melhor professor que eu tive no Largo São Francisco, onde fazia uma crítica estrutural à forma jurídica. O professor Alisson Mascaro foi meu orientador de mestrado, de doutorado. Os meus livros são prefaciados por ele, tem 2 livros com prefácio, com professorados da ONU, um deles com a grafia na capa. O outro livro publicado pela
considero, o professor Alisson Mascaro, o principal teórico da crítica marxista do direito do Estado no Brasil e no mundo, hoje, sem sombra de dúvida. Falo isso com base em tantos anos de pesquisa, conheci o professor Alisson em 2012, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado lá em São Francisco, terminei em 2020. De lá para cá, continuo estudando, pesquisando, escrevendo, e posso atestar a importância, a relevância, a originalidade do conjunto de obras do professor Alisson Mascaro. Então, o que fizeram com ele, essa perseguição orquestrada, não é só uma perseguição a um ser humano, é uma perseguição às ideias revolucionárias, é uma perseguição àqueles que não se conformam com o mero discurso moralista de reformas, de colocar remendo, mas alguém que fala de revolução, alguém que fala de superar as formas sociais do capitalismo que constituem todas as opressões do nosso tempo histórico. E essa obra, a crítica do cancelamento, ela me surpreende positivamente. Conheço a genialidade do professor Alisson há tantos anos, que me pegou pela mão nessa trajetória intelectual, mas essa obra, escrita no calor da batalha, da forja, da luta, no meio de um cancelamento, de um ataque massivo que ele sofreu por redes sociais, pessoalmente, com ameaças até a sua integridade física, o professor Alisson Mascaro entrega para o nosso tempo a mais importante crítica ao cancelamento. Porque não é uma crítica meramente moralista, de bonzinho, quem é ruim, quem é bom. É uma crítica estrutural que as formas sociais do capitalismo em crise, no contexto pós-fordista, geram esse tipo de perseguição específica do capitalismo, que é o cancelamento. Veja como as formas de perseguição se sofisticam. Eu já vou encerrando a minha fala, porque o grande aço aqui é Alisson Mascaro. Mas veja como as formas de perseguição se sofisticam. Quando assassinaram Carlos Marighella, ele se torna um arte, ele se torna um símbolo da luta. Então, a burguesia, o grande capital interno e internacional, com todos os seus aparatos e aparelhos ideológicos, que o grande filósofo Miguel Serra, que eu conheci através de Alisson Mascaro, nos ensina, percebendo isso, o que o grande capital faz? Se eu der um tiro, as ideias vai se tornando herói, vai se tornando Che Guevara, as pessoas vão usar a camiseta, vão falar, vão celebrar. Então eu preciso destruir a imagem que as pessoas têm deste intelectual. Eu preciso fazer com que as pessoas peguem ojeriza a ler a obra dele, porque a obra dele é revolucionária, porque a obra dele representa uma crítica estrutural ao capitalismo. E ele falava disso, essa crítica estrutural, num local que é o coração da exploração capitalista. Porque eu comecei falando dos Pachucanes, e Pachucanes nos ensina: o direito é forma do capital. Se a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias, é também uma cadeia interrupta de relações jurídicas. Pois bem, lá no São Francisco, a Faculdade de Direito, forma juristas para defender o capital. E havia um jurista lá que ia contra a corrente, falando contra o capital, falando contra a forma jurídica, contra a forma política estatal. E não no mero grado moralista, mas produzindo ciência, no mais importante grupo de pesquisa marxista do direito que ele conseguiu formar no mundo hoje. E esse grupo foi destroçado por uma perseguição arbitrária, orquestrada, evidentemente. E, para finalizar minha fala, posso testemunhar que anos de convivência com o professor Alisson Mascaro, que é, além de grande intelectual, um professor extremamente sério, que os alunos não se atreviam até a conversar durante a aula, e até alunos de direita respeitavam pela seriedade acadêmica dele, que passava desde os filósofos originários até os filósofos contemporâneos, com uma didática ímpar, então ele era extremamente respeitado. Um professor sério, um professor que superava muitas vezes o horário de aula,
não ficava no pedestal acadêmico, mas falava para todos, de uma maneira didática, e não se restringia aos muros da universidade. O melhor professor que eu tive, um ser humano extremamente generoso, fraterno, efetivamente que tem uma empatia com todos, foi achincalhado, foi criado um personagem que não existe. Aquelas reportagens que foram publicadas são absurdas, inclusive no limite, elas até mesmo distorcem o que se passa na própria universidade. Ela representa um ataque à universidade pública, ela reforça o discurso da extrema-direita à universidade pública, é uma bagunça. Quando, na realidade, o professor Alisson Mascaro formava pensadores críticos, ele formou gerações e gerações de alunos e alunas que são herdeiros desse pensamento. Então, eu quero aqui finalizar dizendo aqui, da minha alegria, e deixar registrada essa homenagem ao meu sempre mestre Alisson Mascaro, e dizer que fico extremamente feliz que ele continua na luta e nos entrega esse presente ímpar, que é a minha ciência e revolução, que traz a mais alta crítica marxista para pensar um fenômeno típico do nosso tempo histórico, que é cancelamento, que em última instância é mercadoria, como tudo no capitalismo. Então, apenas quando o capitalismo de fato se exaurir, através da luta revolucionária, ele não vai precisar de luta, aí sim nós efetivamente superaremos toda forma de opressão, de punitivismo, de perseguição. E essa é a grande lição do meu mestre Alisson Mascaro, que eu deixo aqui essa homenagem a ele nessa noite de história. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Queria convidar aqui a escritora Dona Encontro para falar da história. Boa noite a todo mundo. A minha relação com o Alisson data de mais de 25 anos. É um irmão, um amigo de vida, um companheiro de vida. E, portanto, para mim é uma emoção grande estar aqui hoje, porque eu acompanhei praticamente diariamente esses últimos 2 anos. E o livro, A Crítica do Cancelamento, é sim um livro histórico, eu já li, inclusive já publiquei um artigo no 247 do domingo. E não é um livro em que o Alisson se coloca como vítima, não é um livro de autodefesa. É um livro que traz uma abordagem histórica, política, estrutural do cancelamento desta área. Nova inquisição contemporânea que nós assistimos na arena da internet, porque o cancelamento que mais se assemelha ao cancelamento em meio ao nosso livro é a Inquisição. A Inquisição é um termo anônimas e quem discordasse da Inquisição e acolhesse aquele que tivesse sido excomungado ou que estivesse sendo condenado à fogueira, também seria excomungado. E é como hoje na nossa sociedade, que as pessoas que apoiam o cancelado também correm isso de serem cancelados. Então, por isso, estamos aqui hoje para dizer que nós não tememos o cancelamento, não tememos esse discurso que se fala de passar o pano, como se estivéssemos defendendo algum tipo de criminoso, mas estamos aqui para dizer que sim, Alisson Mascaro é uma voz prescindível na nossa sociedade, no nosso meio histórico, no Brasil, no mundo, e essa voz não será calada. E o livro que ele traz é uma ajuda, uma colaboração, uma contribuição importantíssima para todos os que foram, os que estão sendo e os que possam ser cancelados. Porque nesse livro ele analisa essa estrutura, como funciona
até falei isso no artigo, no final ele fala dos cuidados em relação aos cancelados, mas não só, também aos canceladores, aqueles que se envolvem, que hoje a questão dos lixadores, né? Porque hoje o que acontece, a pessoa, para se sentir justa, ela vai aderir a esse projeto de cancelamento de um suposto, de alguém que supostamente cometeu um crime. Então, ele se preocupa psicanaliticamente, socialmente, politicamente, humanamente, com as pessoas todas que estão envolvidas no processo. Então, não é uma mera autodefesa, é uma contribuição histórica para nós vencermos essa etapa de um punitivismo justo, de um punitivismo sádico e que se dá nas redes sociais de maneira generalizada hoje no mundo contemporâneo. Então, aqui em homenagem ao grande amigo e irmão que eu tenho certeza vai continuar com a sua voz potente, iluminando o mundo e transformando essa sociedade. Vou fazer a formalidade aqui da palavra para ouvir aqui, professor, sobre o tema do livro, né? Eu chamaria de necropolítica digital, porque o que a gente assiste da vida real também se transforma em violência digital nas proporções que a gente assiste hoje. Boa noite a todas e todos. Eu tenho que agradecer a cada qual de vocês, Passei por este calvário e fiz dessa dor livre. Eu quero começar agradecendo a presença de todos vocês. Vocês não imaginam o que foram estes 2 anos e tanto da perseguição. Começou em agosto de 2023, quando veio a pública entrevista à querida Ilegaleta. Então lá, pesquisa anônimos anunciaram que iam destruir. E aí começaram os ataques às pessoas, de tudo quanto é lado, 1, 2, 3, 10, 100 milhares. Gente que me seguia, eu nunca vi receber mensagem. Isso foi. Eu tive gente junto comigo que me falou. Eu não entendia o que se passava. Eu creio que mais ou menos deve ter chegado a número, o seu Vitor Barral deve lembrar, de 50 a 100 perfeitos. Acho que chegou a uma centena. Hoje, inclusive, da vida, criaram mais um. Hoje, anteontem, outro. Então, é uma confusão. Todos eles registrados em paraísos de internet. País da Europa, onde não haja legislação. Isso foi sempre um peso horrível. As pessoas chegavam para as outras pela internet, eles diziam assim:
Alisson Mascaro falou isso de você. Alisson Mascaro falou que saiu com você. E assim, e vai. Chegou um momento em que eu sofria muito. Eu dou pequenos exemplos. Cajauate, a minha dentista, mãe do nosso querido Caio Lattes. Uma noite eu chorava, rangi o dente e quebrava o dente. Aí eu lá para ela, Cátia, vem uma palestra. Eu quebrei o dente, ela disse, você está nervoso. Preciso de uma plaquinha no dente. Eu precisava que essa percepção acabasse. Isso foi. Houve um dia em que eu saí da faculdade e havia, naquela tarde, mais ou menos 15 pessoas que foram perseguidas pelos reis. Eu não entendi o que se passa. Eu saí da faculdade com toda essa minha equipe de orientandos, o Leonardo Godoy saiu comigo. Eu fui andando, no viaduto do chá, comecei a chorar. Eu não entendi. São divinos, vem de todo lado, de todo lugar. Vitor Ferreira, Gabriel Martins, Vitor Barral, Camilo Caldas, tentaram saber como vinha isso. E então, isso tornou uma avalanche. E então os reis começaram a ameaçar as pessoas às quais eles mandaram mensagens, sendo que para uma delas, que está aqui presente, não vou dizer o nome para preservá-lo, os reis ofenderam essa pessoa de um tal modo que mandaram essa pessoa trocar de nome. Quando ele disse, não use seu nome para este engendramento mal. Aí o rei disse para ele, então troque de nome, vá ao cartório. Quando essa pessoa me contou isso, eu decidi gravar um vídeo. Antes disso, eu chamei o querido Leonardo Bush, que contei a ele quando eu percebi. Eu suportei um ano e meio sem contar comigo, contei o Augusto. Depois chamei o Rafael Balim, contei a ele. Gravei o vídeo, esse vídeo foi ao mar. Na hora que ele foi ao ar, Daiane Santos me mandou uma mensagem. Foi a primeira vez. A Daiane não sabe disso, ela acompanhava de longe toda a história, as dores que ela viveu na vida familiar. São dores inenarráveis. E ela mandou uma mensagem naquele momento. Aquela mensagem me deu força para resistir e chegar até aqui. E só hoje nós nos conhecemos pessoalmente. Só nesse momento ela sabe que essa dor não é percepção virtual com a cara. Eu sofria muito. A querida Dona Ivone me falou todas as vezes. Me deu força e me dava o sentido da esperança. Isso para mim foi especial. Após isso, eu vim a público. Juliana Magalhães liderou na internet a defesa, apanhou enormemente
sofreu muito e toda a equipe que estava comigo. E então, fizeram um ataque. Daqui 5 dias completam 30 alunos e alunos meus, orientandas e orientandos, se revezaram 24 horas por dia para me apoiarem e me ajudarem. Tiago Vivo está aqui no primeiro dia. Gabriel comprou pão e disse: como? Eu não vai dar comigo. Tiago pegou o pão, dividiu no meio, nosso feijão, cada metade, foi essa metade é sua, essa metade é minha. Come comigo. Precisava me ajudar, comi o pão. E essa luta vocês conhecem comigo. O absurdo desse órgão maligno do imperialismo que me acusa de anônimos e como as acusações eram nada, inventaram uma história escabrosa da qual eu não faço ideia de como foi possível alguém inventar essa história. É biologicamente, fisicamente impossível que essa história tenha acontecido. Com isso, uma semana antes, o reitor disse: não importa, o que importa é uma vez que nós destruamos a imagem dele nunca mais escola, o vídeo quebrado. Tanto faz. E aí vem uma universidade que historicamente sempre foi incomodada com a minha presença. Há uma semana, Michel Temer ganhou uma placa com a imagem dele descerrada na faculdade, com a diretoria da faculdade descerrando a placa. Eu sempre fui um alvo. E agora, pelos próximos dias, a faculdade buscará o ato final. Ela tem que fazer a destruição. Eu vivi cada dia tendo que arrancar a energia dessa dor. Eu estava em Maré, Florença Fernandes Júnior estava comigo lá. As pessoas estão felizes comigo lá. E é triste. Só que eu não deixei de mostrar essa descida. O mesmo grupo que me perseguiu iniciou essa perseguição na mesma semana contra o antigo orientador meu, Silvio Almeida. O mesmo modus operandi, foi essa tática. Alguém que tentou auscultar o que se passa. O Alisson passou uma linha intolerável. Marxistas na universidade pode haver. Marxistas que formem ministros, que formem juízes, promotores, delegados, que formem uma geração. Isso não pode haver. Então, precisavam acabar com o pensamento crítico, porque ele só pode existir se ele não tiver impacto. Essa luta foi muito grande. Muitas e muitos me falaram. Para que vocês tenham uma ideia, eu, no dia que começou a perseguição, busquei os canalistas que me acompanham até hoje. Na hora em que se esperava que o senhor Maria publicasse a reportagem, o núcleo de
Wilson estava na minha casa com o psicanalista e eu vi que eles se olharam um outro no celular. Aí eu perguntei: saiu? Saiu. Não sabia o que era. Peguei meu celular, dei a mão deles. Estou retomando parcialmente hoje mais um ano. Desliguei a televisão, rádio, deixei de ler jornal físico, e seres humanos extraordinários chegaram a mim. Eu recebi mensagem de muita gente. Eu tive visita de pessoas especiais. Eu quero mandar um abraço aqui especial. Não sei se é bom dizer o nome, mas eu tenho pessoas queridas que me pararam naquele momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Em toda essa jornada, um dia, um dos maiores juristas do Brasil faz uma carta aberta, convoca outros enormes juristas e intelectuais e faz um gesto. Eu nunca vi igual. É o Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, dos maiores juristas do Brasil, que está aqui presente. E é um ser humano que, com o seu gesto, me ajudou a viver. E a história clara, este gesto do Dr. Plínio, querido Dr. Plínio, valeu a vida. Dr. João Virgílio, toda a equipe que assinou este manifesto. Tudo isso foi situação, calor, absurdo. Até que eu fiquei sabendo das acusações da moça, porque não tem um quer nem nada. As acusações da moça vocês conhecem. Alguém, uma moça falou que eu falei fetichismo da mercadoria e estava sendo assediado por causa da palavra fetichismo, que é fetiche. Um cidadão apareceu e disse que ele me abraçou e sentiu, desculpe, o meu órgão genital ereto na hora do abraço. E assim foi. E um sentiu-se assediado porque ele conversava sobre o projeto dele, nunca vi na frente de cidadão, de outra instituição protegida ali, professor ímpar do oficial, veio de São Carlos nesse momento aqui. O outro cidadão reclamou que, ao final, ele perguntava sobre o projeto dele para a universidade dele lá, nunca vi esse cidadão na frente. Eu me pus à disposição para tomar café com ele em São Paulo um dia para falar do projeto. Então isso estava sendo. Isso é hecatombe geral. Eu não podia fazer que isso fosse apenas a gratuidade dessa desgraça. Desde que o vídeo saiu, comecei a receber mensagens de pessoas do Brasil que disseram: eu sou perseguido, fui cancelado. Para ter uma ideia, Dr. Plínio, eu me lembro de esse procurador-geral do Estado de São Paulo, de Justiça, procurador de Justiça, que me disse assim: Alisson, eu estava um dia na minha sala, eu era procurador-geral, contou uma história para mim, anos atrás. Eu estava na minha sala, era procurador de Justiça, tinha saído da promotoria, chegava ao segundo grau, é uma sala de 6 procuradores. Saiu uma procuradora, levantou-se da mesa dela e disse assim: nunca mais olho na minha cara. Ele disse: como? Era a minha vida dele. O promotor tal falou com
você falou tal coisa de mim. Eu nunca falei nada de você. E nunca mais a mulher foi organizada comigo. Procurando. Do nada. Um ato de mentira aberta. Quando isso chega na internet, é uma multidão. Porque aquilo lá era uma sala de 6 pessoas, uma falou com a outra e a outra conversou com ela. Isso aqui são milhões de pessoas. Em outubro, em setembro, eu farei uma conferência na Suécia. Cássia, querida, grande tradutora, e que estava traduzindo o texto em inglês. Para ler a ocasião. Estou no caso do meu retorno, os reinos, quer dizer, aguarda, vamos destruir a vida dele, de mim. Mandava notícias para jornalistas do Brasil inteiro. Esse era destruído. Eu não consigo a Suécia, indiquei uma pessoa no meu lugar, orientando ele, que me traía, fazia um ano e pouco, e que organizou com os reitores e a faculdade tudo isso. Descubro agora que as pessoas que foram à universidade não foram porque quiseram. Havia um advogado que declarou ser muito amigo de uma dona de ONG e que levava as pessoas para a faculdade para que elas falassem contra mim. Declarou nos autos do processo da faculdade. Então é um processo produzido, levantado. Por exemplo, eu desliguei a televisão, desliguei o celular, eu dei a senha do meu celular para todas as pessoas que me acompanhavam e pedi, se alguém mandasse mensagem, agradecer o nome. Maravilha, inclusive, me enviou uma mensagem muito linda, e o pessoal me disse, o pessoal mandou uma mensagem agradecendo o nome do professor Amos. Esse ponto da questão. Eu me pus no silêncio, eu não fui capaz, eu não queria sequer estudar uma música. 4 meses depois, eu me permiti estudar uma música. Essa corrente de Mahler. Era que o momento que eu pedi. Isso foi o resultado, é o livro. Eu fiquei no silêncio escolhendo. Nós temos uma peça que é fundamental que eu quero dizer. Se eu tiver que encarnar uma pessoa, a força de todos vocês deixaram vivo, essa pessoa se chama Leonardo hoje. Aqui eu peço essa salva de palmas para a inscrição. Eu posso dizer para vocês que eu nunca vi um ser humano igual ao Leonardo hoje. Dentre tantas coisas que ele fez e faz e falar pelo nosso país e pela nossa história, juntar a esquerda para suportar a queda de João Rousseff e os anos do golpe. Foi ele que foi. Até então a gente não se conhecia, não tinha jeito de conhecer. Até porque na Globo, Florestan, Joaquim, Valério, não me dá notícia de que a esquerda se encontra ali na esquina. E se essa se encontra, está com a cara. Se ela se encontra na esquina, não vai lá. Leonardo comentou o Brasil de esquerda. Leonardo salvou
toda vez que eu dava entrevista em outros órgãos de imprensa, usei telefonia. Eu dava entrevista na São Paulo, era um ódio sem fim. Por quê? Porque Leonardo é meu irmão, meu espelho na comunicação. Eu nunca falei minhas ideias para dar carimbo ou atestado, certificado de melhor leitura do marxismo. Eu não dou de bomba de revolucionário. Se a pessoa que está extrema direita diz assim, eu acho que não tem que matar o pobre, eu acho que tem que dar um todo pobre, eu trago essa pessoa para mim. Ah, mas ele nunca leu lendo, que continue não lendo, morra não lendo. Se a gente falou para mim, é isso. O Leonardo fez com a equipe dele órgão de esquerda que juntou a esquerda do Brasil. Ninguém bate exatamente a ideia com a outra pessoa. Ninguém. E todo mundo fala. E todo mundo vai adiante. Isso se chama generosidade. Graças ao Leonardo, eu conheci um ser humano querido, que é o Nelson Sobreiro, que a vida deu a sorte me deu a sorte de ser meu vizinho, mas exatamente quando foi meu vizinho, apontou a mão para tudo isso é uma tragédia. Eu tenho que falar de uma pessoa especial que está de pé, sendo agora, que é o meu irmão Jorge Romero. Porque só foi possível para mim suportar toda essa caminhada porque o Jorge me amparou. Eu vou dizer uma coisa, Jorge, você me abençoou, me permitiu estar vivo até chegar nesse momento. Você não calcula a importância de todo esse gesto na vida. Muito, muito obrigado. O Leonardo, na hora em que essa desgraça foi engendrada, ele disse: não vou deixar que o justo tombe. Eu sei que não pancada dele. Por isso, quando eu olhei na minha biblioteca, no silêncio da biblioteca, eu fui isolado na biblioteca. Eu disse: eu conheci o isolado do século XX. Ele é o Leonardo Araújo. Desde aquele dia, eu tenho a possibilidade de viver aqui, resistindo e lutando. Em abril, eu dei entrevista de 3 horas e 40 minutos ao longe. Naquele dia, o Brasil sofreu uma perseguição. Naquele dia, eu recebi muita mensagem de apoio do Evangelho. Tanta gente vindo do Brasil. Naquele dia, eu recebi uma mensagem do José de mim. Ele me ligou. Eu genuinamente me ligar e disse: resista, camarada. Eu resisti. Eu fui perseguido na ditadura militar e no mensalão e no Lava Jato da oferta. Resista. A história é nossa amiga no futuro. Se a gente tiver força e resistência para enfrentar todas as pedras do presente. A tuxa fez com que Lula e Dilma pudessem estar hoje onde estão. Hoje. Falou essa palavra ao Genuíno lá em 2015, que deu uma calenta no ser humano naquele momento. Era proscrito, não é o que é hoje. Naquele momento, ninguém podia falar com o Genuíno, não podia mostrar o microfone do Genuíno. Eu nunca vi um ser humano como o Leonardo Araújo. E para você ter uma ideia como ser humano é,
impressionante. Ele é capaz de pensar na luta de um tempo histórico e na generosidade do apoio humano, como nunca vi igual. Ontem foi criado um hater genérico. Ontem. Hoje é quarta, ontem é terça. Ontem foi criado um hater genérico. Ele segue, da noite ao dia, 100 pessoas, 150, 152, importa que não é seguido por ninguém. Nome, fantasia, etc e tal. E o hater foi a minha página no Instagram, com acesso, né, o pessoal que cuida, disse assim: amanhã vamos destruir o evento. Muito bem. Leonardo Araújo disse para mim: eu vou amanhã na sua casa tomar um café com você pouco antes do evento. Subiu o elevador do meu prédio, tomou um café comigo. Caio Caldas chegou, inclusive, para dar um abraço. Ele desceu comigo e fomos de carro perto. O ser humano é grandioso quando ele luta a grande batalha pela pessoa. Naquele tempo, defender Lula, defender a Dilma, era simplesmente insuportável. E ele defendeu. No começo dessa batalha, defendê-la era insuportável. Ele defendeu. O ser humano é grandioso quando ele está à frente da luta do tempo histórico. Só que esse ser humano é excepcional quando a gente tudo ele é um ser humano ímpar. Ele não tem encontrado na vida, ele buscou em casa. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês que vai muito, mas ao mesmo tempo é uma libertação. Semana que vem agora, né? Porque cada ato que eu faço tem uma reação. Quando a minha página chegou a 100 mil seguidores, uma página minha de internet, os haters dispararam todo dia mensagens até para Portugal, dizendo coisas absurdas, porque eu cheguei a 100 mil seguidores na página. Hoje eu vou subir, se não tiver algum seguir, volta, manda o meu caso para a imprensa essa linha. Então, todo momento eu tenho uma reação. Não importa, eu quero estampar no rosto o que fizeram deste mal contra mim. Quero falar como é que um ser humano é perseguido e destruído. Leonardo me buscou em casa, tomou um café, me inventou desculpa de tomar um café, porque eu tinha tomado 10 cafés ao ano. Não era mais uns tantos. E ele e eu descemos aqui. Eu vou lhes falar uma coisa, que é o impacto da perseguição na vida do perseguido. Eu desci com ele aqui na frente da casa de Portugal, uso o pé da calçada. Eu disse para ele: desde que aquilo saiu, que mal aconteceu, pela primeira vez, eu não quero uma noção. Eu dei 3 passos, entrei na casa do Lula. Faz um ano que eu estou trabalhando, lendo, refletindo e escrevendo este livro. Eu decorei minhas 3 bibliotecas, porque a biblioteca fica em 3 lugares, 3 espaços para que montam esses tantos milhares de volumes. Eu decorei as 3 bibliotecas minhas. Eu escrevi o livro de cancelamento. E eu quis que as pessoas chutassem a mim como quisessem, me acusassem como quisessem. Eu fiquei com sem portão.
me xingar, podem me chutar, podem me acusar de qualquer coisa. Foi isso que veio a cidadã que disse: eu falei que X da mercadoria, e ela entrou nos 50 pontos de cinza. Ou seja, Marx tem que ser proscrito. X da mercadoria é um conceito central descoberto por Marx. Só que para a imprensa maligna são X casos. Porque o que importa é dar a quantidade dos casos. Por exemplo, eu escrevi, eu me lembro bem do dia em que eu me permiti escutar a música clássica do Camargo e Guarnieri. Foi um dia em que eu consegui entrevista ao Leonardo. Eu cheguei em casa e disse: agora eu posso dar uma música um pouquinho mais animada, clássica. Até então era, não vou nem falar da lista da playlist, que era do Mário e Lambaixo. Enfim, era uma desgraça. Chegou um momento que o maior grupo era só a Sinfonia de Bruckner, já era professor de dia de noite. Eu tenho uma promessa particular para mim mesmo que, quando toda essa história acabar de chegar ao final, quando toda a maldade do mundo contra mim for feita e acabar, naquela noite eu escutarei o Tedeu de tudo. É a única obra de alegria infinita da história, eu escutarei novamente de tudo isso acabar. Por exemplo, eu vi pela profusão de mensagens a quantidade de pessoas perseguidas que existem, a quantidade que existe. Essa quantidade é imensa. E gente foi perseguida por causa de mim, porque essas pessoas mostraram os erros, os absurdos eles que seguiam essas pessoas. Eu sou imensamente grato a essas pessoas. Só mudou o nome para que ele morrer de novo em cima delas. Eu pensava em Lula preso. Hoje, o iluminável está preso, aguenta 24 horas. Eu pensava no Lula, eu pensava na Dilma. Eu pensava na Miguel, em tanta gente. Quando aconteceu o dia de outubro do ano passado, em que os líderes mandaram mensagem, não é mensagem genéricas, uma a uma, para mais ou menos 50 pessoas numa noite, e para cada uma, por isso que é uma máquina profissional, não é uma pessoa só, uma noite, para uma dizer assim: você é da área de direito penal? Eu disse assim: então, eu queria divulgar um evento que vai acontecer sobre encarceramento. Começava assim o assunto. Vai 4 ou 5 trocas de mensagem, aí dizia: você conhece o Maurício Mascaro? Claro que sabia que conhecia. O que você pode dizer contra ele? É assim, só que para um era contra o direito penal, a outra era médica, então começava assim: ah, você trabalha em medicina? Sim. Então todo mundo tinha tempo de fazer suas coisas. Até que eu descobri, mediante uma advogada magnífica, que um dos eles que perseguiu um artista plástico do Rio de Janeiro, dizendo assim: esse artista é assediador. Um ano e meio antes de mim, o mesmo rei, mandei pedir para os meus americanos pesquisarem quantas pessoas eram amigas minhas e da outra pessoa que a gente plástico do Rio. 0. É uma máquina profissional de destruição. Aí eu disse a ele: esta máquina acaba com o meu caso. Por quê? No caso do rei que eu recebi, ele infelizmente não escolheu. Tantos casos por aí que as pessoas não suportam. Só. Eu tenho dever histórico de fazer o meu caso uma luta de exemplo.
Eu tenho dever histórico para fazer meu caso. O caso diz assim: a partir de agora, não se destrói o ser humano. De modo nenhum, e muito menos na base da produção da mentira, do ódio, da insídia. Qual é o único meio que eu tenho que fazer isso? Eu não tenho condição de parar na internet. Eu tenho condição de escrever um livro. Uma das maiores intelectuais do Brasil, o professor Ivone Bicho, de Santa Catarina, está aqui. Veio de lá para cá para me dar um abraço. Vocês imaginam como é isso, em termos de emoção. Ela deve ser para a secretaria. Por lá tem gente desse. Outros ali levam para Fortaleza, o Ceará, o Rio de Janeiro, a Minas, o Brasil, o Amazonas, o Pará, e assim vai. Eu quero que esse livro seja a referência da luta a partir de hoje. Um dia, o lawfare que Mori Dallagnol fazia parecia indestrutível. Hoje, falar em lawfare só soa como absurdo. Ontem, Joaquim Querido, no Boa Noite do Estado Certo, nós falávamos, eu dizia, não é que o Mori Dallagnol já estão devidamente mapeados do que fizeram, eles são blindados. Só que o lawfare, dificilmente uma pessoa diz assim: ah, eu acho que o lawfare é certo. Dificilmente você não diz isso. Dificilmente. Cancelamento é o contrário. Que a pessoa diz: tem que cancelar. Eu faço o quê? Suspeita. Isso é Inquisição do século XXI. Eu concluo isso porque eu quero dar um abraço, receber um abraço para vocês e fazer o autógrafo. Neste ano, eu mergulhei na biblioteca da minha rua. Em outubro do ano passado, eu fui ler o Batismo de Santo Frederico, reler, contando a história do Marighella e Freitinho. O Freitinho falava, na hora que ele estava no lugar, lá, nos calabouços da ditadura, ele gritava e ninguém escutava. Ele dizia: silêncio de Deus, silêncio dos homens. Eu gritei, o órgão maligno de imprensa e imperialismo nem se importou. Silêncio. Muita gente fez silêncio. Este e estes aqui que são vocês não fizeram. E eu sei que seres humanos vão ficar em silêncio contra a perseguição ao ser humano. Eu passei todo esse período lembrando da figura de Giordano Bruno, que falou que era a terra que já foi o sol. Ao contrário, a igreja perseguiu por mais ou menos 20 anos, sendo que os 8 finais na prisão em condições subhumanas. O Verdadeiro foi o maior gênio daquele momento que nós temos. Era para ele jurar que a terra gerada pelo sol era para ser contrário. Ele não jurou. Chegou um dia em que ele é levado ao Campo dei Fiore, uma praça do Saint-Dumont, colocam por lá uma tora, amarram uma tora, acendem uma pira no pé dele e o queimam. Aí os seguidores, todos os cidadãos de bem, porque eles são de Jesus, são de Deus, essas são pessoas do bem, as cancelam. Eles fizeram assim: nós somos cristãos humanos, vestiram-no com uma espécie de pano que queima rápido, para ver se queimava o corpo bem, e esse pano tinha gorro,
Capuz entrou dizendo assim: nós somos inquisidores de Deus humanos. Para você não ver o que vai acontecer, nós tampamos o Senhor. Milhares de pessoas lá na praça, se deliciando com a morte do Leandro, que era freio, não era uma aposta, era religioso. Leandro disse: levanta o capuz. Não levanta. Eu vou olhar com cada um de vocês, inquisidores. Um gesto que nunca tinha sido feito até então, as pessoas morrendo com o capuz no rosto. Ele disse: na hora que vocês decretarem a sentença e me queimarem, dói mais em vocês essa decisão do que em mim ao receber. Vocês não imaginam a dor de uma perseguição de 2 anos e pouco. Falta pouco agora para a maldade chegar ao extremo. Na hora que a Lúcia resolveu fazer sua parte, ela sela na sua história. Luiz Gama, negro, estudou no bairro de São Francisco, foi expulso do dia. Era filho de escravizado e ele foi escravizado. Caio Prado Júnior, grande marxista da primeira metade do século XX, da formada no bairro de São Francisco, comunista. Era um gênio da economia. Foi prestar um concurso de professor catedrático de economia do bairro de São Francisco. Mandaram chamar um cidadão que não tinha um livro sequer, era o Caio Prado Júnior. A banca fez com que esse cidadão ganhasse o Caio Prado Júnior. Ele não pôde dar aula na faculdade do bairro de São Francisco. O ano passado, eu lancei Sociologia do Brasil. Culmina com Florestan Fernandes, o grande gênio Florestan Fernandes, ato do meu ditadura, caçado, para nunca mais voltar. A minha história é essa: Luiz Gama, o negro que vai falar das Nações Unidas, do Caio Prado Júnior, do Florestan Fernandes. Qual é a forma de perseguição do século XXI? Não tem AI-5. Não tem, mas o Tarcísio, 2 dias depois que o órgão de imprensa imperialista publicou uma reportagem anônima contra mim, ele faz um decreto inconstitucional dizendo que qualquer servidor público do Estado de São Paulo pode ser afastado por denúncia anônima. Aqui tem servidor público, por acaso, do Estado de São Paulo? Professor e professor, se tiver, a senhora e o senhor podem ser afastados por denúncia anônima. Vai alguém diz assim: eu tenho informação sobre alguém. É isso. E pasmem, eu vou falar, eu vou preparar uma questão de testemunho. Meus advogados, liderados pela Mariana Marques, enorme jurista, e tem por grande nome Pedro Serrano, que Deus no primeiro dia disse: não fazem essa injustiça. E hoje, minutos antes, me disse: você é um injustiçado. Nós lutaremos o resto da vida que fizeram contra você. Com mais, a minha equipe de advogados e advogados ingressou com uma ação contra este decreto inconstitucional do Tarcísio. São todos aqui para provar, para libertar qualquer um deles. Pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça, o processo sumiu. Aí o Henrique Isolado gravou um vídeo muito especial para isso também. Você está enfrentando o maior caso de lawfare dessa década, porque ele dirigiu uma fortuna da década passada. Um processo sumiu. Tudo bem, senhoras e senhores, e é tudo isso. Nesta noite, mais uma vez, eu digo:
eu quero que ele levante o capuz. Deixei que todas as pessoas que quisessem defender e linchar, falarem o que quiserem. Deixei a universidade fazendo o que quisesse. Eu encontrei um professor da universidade. Tive apoios magníficos. Eu os nomeei na figura do professor Jorge Ribeiro. Mas tanta gente, que eu não quero dizer o nome, mas também não constranger, tanta gente que deu aula no Facebook. Tanta gente. Mas eu sou muito agradecido. A partir de agora, eu quero carregar essa marca. Eles quiseram me queimar com ferro em brasa, achando que eu fosse colocar no capuz. Eu quero colocar aqui esse ferro em brasa. Eu perguntei a uma pessoa que tinha acesso aos perseguidores. Uma semana antes, eu gravava uma entrevista para o Emílio Zola, nosso tempo pela Manhã da Noite. Perguntei, o que falam de mim? Para compor a história inteira, a acusação é que você, desculpe, é que eu tenho que falar isso aqui, do outro lado. A acusação é que você come todo mundo. Aí eu disse assim, eu não sei se eles pensam disso, se eu vou ficar com os passos assim, para não falar essa frase na entrevista com a Tuxa. Eu disse, claro, se começar a esparramar muito isso, eu digo senador. É isso. As mulheres têm uma cuidado, ninguém abraça muito, os homens têm uma cuidado, abraça muito. Isso está mais, diz no Arco de São Paulo. Assim é uma frase que tem por aí. Se começar a esparramar isso, está escrito que se cuide da reeleição. É uma coisa dessa. Algo desse nível. Um grande jurista do Brasil, eu vou falar o nome dele, foi me visitar e me disse assim, olha isso do Brasil. Eu estava muito cabisbaixo, ele me disse assim, eu só quero uma informação, não é possível que você tenha feito aquela história que aqui o órgão maligno do imperialismo falou que você fez, porque olha que tem muita energia para fazer aquilo. Ou seja, vocês querem me estigmatizar, eu vou devolver de uma forma de piada. É isso. Eu passei um ano perguntando, porque parte das relações que eu certo do órgão maligno era, ele abraçou as pessoas há mais tempo que normal. E houve um cidadão que disse assim, no lançamento do livro dele, ele abraçou uma moça por mais segundos do que o normal. Daí, eu juro que eu falei vários anos orientantes, só que todo mundo esqueceu que hoje eu queria o seguinte, eu queria que alguém imprimisse uma folha de papel sulfite, que hoje é a minha volta ao mundo, é o primeiro lançamento depois de toda essa exceção, eu queria que alguém imprimisse assim o sulfite, deixasse na mesa, quando eu for fazer autógrafo, não sei onde eu vou fazer autógrafo, se é aqui, ou lá, mas está aqui. Alhos mascaros, só abraça e declarar que quer abraçar. Aí, eu fiquei um ano dizendo assim, meu primeiro lançamento, eu tinha que ficar atrás da mesa da mão. Eu cheguei aqui com vocês. A primeira pessoa que eu cheguei e vi, Zé Jandir, fez assim, me abraçou. Segundo, fez assim, me abraçou. Terceira vez, me abraçou. A professora Maria Constância, logo na porta, fez assim, me abraçou. Tanta gente me abraçou. Então, eu vou declarar para o órgão maligno do imperialismo, para o USP, para os perseguidores, para os Judas Iscariotes que ele traiu,
para o mundo que inventou essa história, para rei que chamado Pedro Chagas Lu, que eu não sei quem é, para Natan Aderê, que é um rei que eu não sei quem é, o rei que foi criado hoje, o que vai ser criado amanhã, não para. Esse grande, inclusive, é perfil criado. Então, é gente profissional, é gente ganha do enfim. Então, eu vou declarar para todos vocês: eu vou abraçar todo mundo. É isso. A esquerda liberal quer fazer a Inquisição do século XXI dizendo: as pessoas devem se matar umas às outras. Abraço é certo, qualquer coisa é isso. Pois bem, eu quero seduzir o mundo inteiro para o socialismo. O órgão do imperialismo, instrumentado por gente da faculdade, e não precisava nem ser gente da faculdade, é o meu livro chamado Filosofia do Direito, tem 700 páginas, vai ter anaximandro as aulas de Gígia. Por um acaso, o anaximandro é o primeiro dos filósofos, o José Constância sabe dessa história, é A. E Gígia, que se quiser, que está agora, vai ser sempre C. Então, eu digo que vai de A a C, vai dar uma ordem alfabética, vai na ordem cronológica. Eu tenho um capítulo sobre Epicuro. O órgão maligno do imperialismo resolveu dizer que eu defendia a tese epicurista do Jardim dos Prazeres. E achava que por isso eu me constrangeria. Marx fez um doutorado sobre Epicuro e disse que no socialismo as pessoas estão passando fome, as pessoas estão em casa, então eles viverão uma vida prazerosa. Este órgão maligno do imperialismo achou que envergonhava quando apontou que eu defendia que o mundo tem que ser um jardim de prazeres. Eu dobro a aposta. Não tem que ser um vale de lágrimas. O mundo tem que ser exatamente um jardim de prazeres. Quem quiser abraçar, me abraça, quiser pegar comigo, e acaba hoje o modelo que vai ser colocado nos Estados Unidos, demoralista de destruição das pessoas, que fez com que nos Estados Unidos e no Brasil o povo inteiro fosse para a direita, porque a esquerda é isso que virou, é morte, e a direita é alegria. Impressionantemente isso. Valério Pereira, com a Mônica Silva, gravamos essa entrevista sobre o dia. Então, senhoras e senhores, na noite de hoje, eu não sabia se eu colocava a placa, só mascar só abraço, quem quer abraçar, ou se eu dizia, abraço quando quiser me abraçar. Deus segundo se quiser. Mas aí vai pegar mal. Vivem. Porque se a acusação é essa, enfim, de que eu como todo mundo e abraço todo mundo, esparrame. O Lula não beija todo mundo, não abraça todo mundo, esparrame. Então vamos fazer. Queridas e queridos, foi um ano com mais um mês de perseguição junto com esse ano, dando 2 meses. Eu contei com vocês. Eu espero que, no meu caso, um dia seja contado um caso que acabou com a indústria da perseguição. São profissionais que organizaram isso. São profissionais de imprensa que participaram disso. Joaquim, você tem que dar para lembrar dele que vai ter tempo, é só a base. O caso é só a base. Hoje, ninguém defende o que fizeram naquele tempo. Naquele momento, aquele casal não pessoal nos por tudo. Eu aprendo 10 anos, se vocês estiverem comigo. Se vocês me ajudarem, eu atravesso 10 anos no tempo. Mas o órgão maligno publica uma reportagem contra você. Vocês me ajudem, por favor, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque eu vou, daqui a um tempo, no Rio de Janeiro, fazer um lançamento lá. A gente vai procurar lugar. Inclusive, se tudo der certo, faz essa caravana 247 em muitos lugares do Brasil. Você me prometeu que vai fazer lá em Porto Alegre, inclusive. Pois bem,
preciso de vocês. E vocês não sabem o que é. Não sei nada dizer assim. Eu escutei uma coisa sua. É horrível. Eu preciso desse apoio. Se você me apoiar, nós vamos ver dia a dia. Eu luto com você dessa luta. Eu espero que esse livro cancele a cara, como eu falei na entrevista. Só que eu tenho que explicar o que é cancelamento da cara. Obviamente vai acabar. Obviamente haverá pessoa que tem na outra inimiga e quer destruir. Não é isso. O lawfare ainda continua. Só que, enquanto conceito, enquanto método, se alguém defender hoje o lawfare, você já sabe o que isso representa. Ainda não é o caso, mas eu vou dizer que gente que inclusive participa da perseguição a mim, defendeu em tese o lawfare. Isso é um absurdo. Só que hoje, defender em tese o lawfare acabou. Isso representa que nós vamos chegar ao Sérgio Moro? Não representa. Eu falei ontem, inclusive, para o Joaquim, isso representa Florestan, Tereza, Dó. Isso não é necessário. Isso representa que a gente vai saber o que é a festa da cueca. Não se representa. A gente sabe de tudo, mas a festa da cueca ninguém sabe. Porque não pode. Não é comigo acaba o cancelamento. Não é isso. É que comigo acaba a legitimação moral. Então, quer dizer, acusou-se alguém, não importa por que essa pessoa tem que ser degradada. É isso que é. O ato de cancelar vai continuar como oferta. Só que alguém tem que defender isso. Aí sim eu tenho esperança. Com esse meu livro, que isso acaba a partir de agora. Então, ajudem a enfrentar o deserto. Vocês têm que ajudar. Quem sabe por isso, daqui 10, 20, 30 anos, alguém não sofra mais isso. Alguém não seja cancelado. Queridas e queridos, o homem vive. E é por causa disso que, em nome de todos os povos e todas as voltas do mundo, eu faço hoje um prêmio de louvor àquelas e àqueles que foram perseguidos. Sócrates, Platão e Aristóteles, Jesus, João d'Arc, Dr. Bruno, Galileu, Padre Vieira, Rousseau, Marx, Gramsci, Rosa Luxemburgo e tantos outros nomes. Eu escrevi uma mensagem, escrevi um texto muito bom para você, que a professora Maria Constância organiza na PUC, a Faculdade de Filosofia, sobre a mentira. E eu lembrei, ao final desse texto, será publicado pouco tempo, na segunda do site, assim, versão nossa, sai. Eu escrevi esse texto dizendo duas frases da história que marcam o que eu estou vivendo. A primeira deles é do Jacques de Zola, hoje considerado babilônico, que é o Zola do século XXI. O livro Jacques tem um subtítulo que o Zola deu, que as pessoas se esquecem. Ele fala o título, Jacques, vocês é eu Capuço. E o Zola deu um subtítulo, ele próprio deu o livro. O subtítulo é A Verdade em Marcha. A verdade não está dada, ela é uma marcha. E nós vamos chamar isso dela. Como foi no governo, tivemos que marchar por anos para chegar lá. A segunda citação é de Figueiredo. Acusado de tudo. No dia do seu julgamento, estava no Fulgêncio Batista.
Ele não quis advogado, ele era advogado e vendeu sozinho. Ao final de um discurso magnífico, ele disse: ao contrário do que vocês esperam, eu não vou pedir minha absolução. Eu sou o inimigo da ditadura do Fulgêncio Batista. Se ele pensa X, eu penso Y. Então ele diz assim: condene-me, é o limite. Condene-me. Tudo o que os liberais pensam, eu sou inimigo dessa gente. Tudo que os moralistas pensam, eu sou inimigo dessa gente. Tudo que os reacionários pensam, eu sou inimigo dessa gente. Se eles acham que o ser humano só pode abraçar mundo, se quiser encontrar esse mar, eu sou inimigo deles. Então, para eles, eu peço: condene-me. Porque, ponto e vírgula, vem a frase do Fidel: a história é soberana. Então, senhoras e senhores, devido a vocês, eu estou vindo para lutar cada vez mais. E daqui a 100 anos, vamos dizer, foi possível enfrentar a Inquisição do século XXI sem baixar a cabeça. O meu povo levantado é o povo de uma geração inteira. A esquerda que quer transformar o mundo não tem vergonha disso. Vergonha tem essa gente que quer matar o mundo, essa gente que quer jogar o mundo no vale de lágrimas. Eu vim aqui para defender o jardim dos prazeres, a alegria de sermos lutadores e lutadores de um mundo socialista e principalmente de um mundo feliz. A história nos absolverá, porque tem um dado especial: nós escreveremos a história. Muito obrigado, querido.